Olá, gente. Eu sou o Thiago, professor do Portal, e essa aula que nós vamos iniciar é a aula sobre o idealismo alemão. Então, essa aula nós dividiremos em 6 partes. A primeira parte eu falarei sobre Kant, a filosofia de Kant, a filosofia transcendental de Kant, e depois eu falarei sobre Fichte, depois sobre Schelling, sobre Hegel, etc. Quais são as diferenças e as divergências e os pontos de cada um. Para Kant, essa aula sobre Kant, essa parte introdutória que eu irei fazer a Kant, vocês podem conferir uma aula completa que o professor Ítalo do Portal ele preparou para vocês. No caso, eu irei falar mais sobre a filosofia teórica de Kant, sobre a teoria do conhecimento, principalmente aquilo que Kant falou na primeira crítica, a crítica da razão pura. Bem, antes de falar isso, eu falar de modo geral sobre a ideia desse idealismo alemão, né? A idealismo alemão foi um movimento filosófico alemão nascido e debatido a partir da filosofia de Kant, e que a ideia central é que todo o nosso conhecimento do mundo, como é que nós representamos o mundo, como nós conhecemos as coisas, ela parte do sujeito, o eu. Quer dizer que a subjetividade ela tem uma importância grande. Quer dizer que a gente não conheceria o mundo, nada do mundo, se não existisse o ser humano. Então quer dizer que eles focam nisso, na conceito de sujeito, que é um conceito moderno, né, isso, em que antes da filosofia moderna, o sujeito não tinha tanta relevância, não tinha tantas considerações na filosofia. A partir da filosofia moderna, é centralizado a figura do sujeito. Então, é o sujeito do conhecimento. É a partir desse sujeito que nós elaboramos teorias e que nós explicamos o mundo. Kant ele foi conhecido assim como aquele cara que ele iniciou a chamada Revolução Copernicana. E o que seria a Revolução Copernicana? Nicolau Copérnico, foi um astrônomo e matemático do século XVI, que ele defendeu que o centro do sistema solar é o Sol, não a Terra. Por isso que ele defendia o chamado heliocentrismo. E antes dele defendia o geocentrismo. Então quer dizer que ele colocou na astronomia de que o centro do sistema solar era o Sol e não a Terra. Então Kant ele faz isso, mas em que sentido? Kant diz de que o centro da filosofia dele é o sujeito. Então, quando fala-se em Revolução Copernicana de Kant, é que Kant ele elaborou uma teoria, ele fez uma filosofia para explicar como nós conhecemos e quais são as condições de possibilidade que a gente, ser humano, tem para conhecer as coisas. Então, Kant foi aquele cara que ele disse assim, tá bom, quer dizer que os filósofos e os físicos, os astrônomos, os matemáticos estão elaborando teorias, mas eles não se pararam para pensar quais são os limites do conhecimento humano. Será que a gente pode conhecer tudo? Você já parou para pensar já se você pode conhecer tudo? Então Kant dizia, mas nós temos que investigar a natureza do conhecimento humano. A natureza disso. Quais são as condições de possibilidade, quais são os limites de nós, seres humanos, de conhecer as coisas no mundo. E Kant ele está nesse chamado idealismo transcendental, que consiste em investigar quais são as condições de possibilidade. Lembra que está falando da Revolução Copernicana, que coloca na centralidade o sujeito, mas um sujeito que ele tem limites. Ele pode até ter pretensões, a razão humana pode até ter pretensões de conhecer todo tipo de coisa, mas ele vai investigar quais são as condições de possibilidade de a gente conhecer as coisas. E principalmente quais são as condições de possibilidade de conhecimento objetivo, necessário e universal. Então, antes de Kant, havia duas tradições fortes na filosofia, que ficou chamado como os racionalistas, que pregavam que tá bom, a experiência ela é muito importante, é uma fonte muito válida, mas nós podemos conhecer muitas coisas só pela razão. Então, o racionalismo vai dizer que nós
podemos conhecer muitas coisas no mundo, muitos objetos, só a partir da razão e sem ter a experiência disso. Por exemplo, a gente pode conhecer Deus, a gente pode ser as coisas em si mesmas, nós podemos conhecer várias coisas sem ter a experiência. Quer dizer que a experiência ela é uma fonte muito importante, mas que a razão ela pode conhecer o que quiser. Ou vamos dizer assim, né? Há a possibilidade de conhecer coisas sem a experiência. Isso a gente pode colocar caras como Descartes, como Wolff, um filósofo alemão, que Kant, né, conheceu muito bem ele, né? Então, Wolff, Descartes, Leibniz, todos eles diziam que a gente pode conhecer a razão pode conhecer objetos sem ter a experiência disso. Por exemplo, a gente pode conhecer Deus, que não seria um objeto da experiência factível aqui. A gente pode conhecer a imortalidade da alma. A gente pode conhecer várias coisas. A gente pode debater sobre a liberdade e ter o conhecimento que somos livres sem ter a experiência disso, por exemplo. Contrário a isso, teve uma tradição que chamava os empiristas, Locke, David Hume. Então, eles defendiam, ao contrário do racionalismo, que dizia que a experiência é importante, mas que nós podemos conhecer objetos só pela razão, o empirista dizia ao contrário, de que a gente só pode conhecer objetos da experiência. Quer dizer que todo o nosso conhecimento, ele começa pela experiência e ele se esgota na experiência. Então, não há nenhum tipo de conhecimento possível de objetos que estão fora da experiência. Então, são essas duas tradições que Kant está debatendo. Então, Kant ele começou a filosofar e a dizer assim, olha, tá bom, eu concordo em parte com vocês de que a experiência é uma fonte importante do conhecimento. Eu concordo com os empiristas, mas eu concordo também com os racionalistas, de que nós podemos conhecer coisas sem ter a experiência. Qual é o problema para Kant? O problema é que ambos erram de limitar o conhecimento a isso. Então Kant ele vai elaborar que foi chamado a filosofia crítica. A filosofia crítica é aquela que vai analisar os critérios. Ela é a filosofia do meio. Quer dizer que eu tenho um lado o racionalista, eu tenho de outro lado o empirista, e a filosofia crítica está no meio, para dizer que ambos são fontes válidas do conhecimento. Kant dizia que a experiência, que todo o nosso conhecimento, ele começa na experiência, mas ele não se esgota na experiência. Então, nisso ele concordou muito bem com David Hume, com Locke, de que a experiência, sim, nós conhecemos as coisas a partir da experiência, mas ela não se reduz à experiência, porque nós podemos ter conhecimento a priori, algo que nós falaremos daqui a pouco. Então a filosofia transcendental, ou o idealismo transcendental, é aquela filosofia que ela busca investigar quais são os limites da razão humana, do conhecimento humano, e quais são as condições de possibilidade que nós temos de conhecer as coisas. E o criticismo, que pode ser também chamado, esse tipo de filosofia, a filosofia transcendental, de filosofia crítica, ou de criticismo, a filosofia que ela vai dizer de que ambas as fontes são importantes para nós termos conhecimentos válidos e seguros do mundo. Bem, mas Kant ele é uma treta pesada com aqueles que alegavam que nós podemos conhecer tudo. Então, por exemplo, ele criticou muito a metafísica tradicional. A metafísica tradicional ela dizia que nós podemos conhecer objetos como Deus, objetos como a imortalidade da alma, etc., independentemente da experiência. Quer dizer que há um conhecimento de objetos, de coisas que estão fora da experiência. Isso é o que a metafísica tradicional pregava, e eles ficavam brigando entre si, né, isso, se nós tínhamos conhecimento de tais objetos, se nós não tínhamos conhecimento de tais objetos, ou de coisas que extrapolam os limites da experiência, daquilo que é concreto, vamos dizer assim. Então Kant ele fez um livro chamado A Crítica da Razão Pura, justamente para criticar essa pretensão, para elaborar quais são os limites que nós, seres humanos, temos de conhecer as coisas. Então, Kant ele fez uma distinção, né? Isso quer dizer que essa distinção ela já havia antes de Kant, mas Kant ele colocou no lugar central da filosofia, que é a distinção
daquilo que é transcendente, aquilo que é transcendental. E talvez você até já ouviu falar já, né, de uma coisa que é transcendente, uma coisa que é transcendental. Eu vou te explicar agora mais ou menos como é que é, para você ter uma noção. O conhecimento transcendente é o conhecimento de coisas que estão fora da experiência. Eles extrapolam a experiência. Por exemplo, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus seria um conhecimento transcendente, porque Deus ele estaria fora do tempo e do espaço. Quer dizer que nós não teremos um conhecimento palpável e concreto de Deus. Outro exemplo, se nós somos livres. Então, isso é um conhecimento que extrapola os limites da razão. São o tipo de objeto. Vamos colocar assim, a liberdade ou a imortalidade da alma está fora da experiência humana. Então Kant ele vai dizer de que a filosofia dele ela busca examinar justamente isso. Então veja, para Kant essas três perguntas da metafísica ou da filosofia, que é se nós conhecemos a Deus, ou se Deus existe, se a alma é imortal e se nós somos livres. Então essas três problemáticas ou perguntas que norteou todo o debate antes de Kant. Então Kant ele escreveu um livro para justamente dizer de que a gente não tem conhecimento de tais objetos, de tais coisas. Então veja, nós falamos de que o conhecimento que extrapola os limites da experiência é o conhecimento transcendente. E o que seria o conhecimento transcendental? O conhecimento transcendental seria a investigação ou a filosofia das condições de possibilidade do conhecimento da experiência. Mas veja, o conhecimento da experiência ou de objetos que estão na experiência, que estão no tempo e no espaço, eles não se esgotam justamente a esse tipo de experiência concreta. Mas Kant está dizendo de que o ser humano ele só pode conhecer objetos da experiência possível ou objetos que são nos dados, que nós temos contatos. Não objetos que estão fora, como Deus, a mortalidade da alma, etc. Então Kant dizia de que a filosofia transcendental ela investigaria quais são as condições de possibilidade de a gente conhecer objetos, não objetos fora da experiência, mas objetos que nós temos experiência deles. Então, veja, a Kant dizia que para a gente ter um conhecimento seguro de objetos, a gente tem um critério. Quer dizer que o critério de tempo e espaço. Então, quer dizer que todo conhecimento para Kant, eles têm que estar dentro do tempo e do espaço. Te pergunto, Deus estaria no tempo e no espaço? Deus seria Deus enquanto um ser infinito. Ele estaria no tempo e no espaço, que é algo finito? Então, Kant dizia de que nós somos finitos. Então, nós não podemos ter experiência de coisas que estão no além, coisas que são infinitas. Então, Kant ele fez uma investigação justamente para organizar essas coisas. Então, Kant dizia de que duas fontes importantes do conhecimento é o conhecimento intuitivo, é um conhecimento desse material que vem da sensibilidade. Então, nesse sentido, Kant ele vai distinguir que no conhecimento humano há duas fontes importantes. A faculdade, ou a fonte da sensibilidade, que são esses materiais da intuição, esse múltiplo da intuição, esse múltiplo da intuição e a faculdade do entendimento, que é o conhecimento conceitual. É aquele que a gente aplica a categoria essas coisas. Então, veja, haveria duas fontes. O conhecimento intuitivo não é no sentido dessa intuição que a gente, eu estou tendo uma intuição de que o mundo vai se acabar. Não. O conhecimento intuitivo é esse material. Um exemplo. Feche seus olhos. Eu vou fechar meus olhos aqui. O que você vê? Você não vê nada. Mas se você parar para pensar, você está entrando em contato com muitas coisas, né? Muitas coisas que você não sabe o que é. Você toca aqui, o que é isso? O que é isso? Isso aqui. Mas você não sabe o que é isso aqui. Eu estou tocando aqui e não sei o que é isso. Quando você abre o olho, você diz assim, isso é um notebook. Veja, mas para Kant, você só sabe que isso é um notebook porque tem um material intuitivo aí, na acessibilidade, esse múltiplo desordenado que a gente não sabe bem o que é.
E nós temos o conceito, né, a categoria de elaborar o que isso é, esse material é um notebook. Então Kant vai dizer que um conhecimento é a junção entre esse material desordenado, que ele chama de intuição, e o conceito que a faculdade do entendimento ela fornece para a gente. E conhecimento ele seria uma síntese desses dois. Por exemplo, você pode dizer assim, tá bom, do que esse notebook ele é feito. Aí você vai dizer, ele é feito de, sei lá, ele tem uma cor, ele é feito de ferro, de aço, sei lá o que é. Mas veja, mas há também coisas que são feitas que tem cor, que é feito de aço e etc. Não é isso? Tem um teclado aqui, etc. Juntando todo esse tipo de material, nós, seres humanos, nós teremos a capacidade de a gente dizer que isso é um notebook. Mas Kant vai dizer o seguinte, de que só é possível a gente ter conhecimento porque esses objetos, essas coisas, elas nos aparecem, elas são nos dadas no tempo e no espaço. Elas nos aparecem, isso é fenômeno, aparece. Mas nós não temos acesso às coisas em si mesmas. Por exemplo, eu não consigo saber o que é Deus em si mesmo. Por quê? Porque Deus não se aparece para mim. Eu posso saber o que é um ventilador. Eu posso conhecer o que é o meu amigo, você, o seu pai, sua mãe, porque esses fenômenos, eles nos aparecem. Então, Kant faz aí já a distinção entre fenômeno e nômeno. O fenômeno é aquilo que nos aparece e aquilo que é nos dado na experiência. O número é a coisa em si, é aquela coisa que nós não temos acesso. Então, diria assim, de que Deus ele seria um tipo de número, a imortalidade da alma seria um tipo de número, um tipo de coisa em si, de que nós não temos acesso porque a razão humana é finita. Nós não conhecemos o infinito, no sentido de coisas que estão fora do tempo e do espaço ou no além. Então, veja, aí Kant já faz essa distinção do fenômeno. Então, toda vez que você vê assim, o que é fenômeno? Você diz assim, fenômeno é aquilo que nos aparece na experiência possível. Na experiência. É uma experiência que nós podemos ter contato agora ou futuro. E há coisas que a gente não pode ter contato. Por exemplo, se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é perfeito. São coisas que a gente não tem. Qual foi a origem do mundo? O mundo começou quando? Então, Kant vai dizer que a gente não tem acesso a isso, porque isso ultrapassa a cognição humana. Isso ultrapassa a finitude humana. Então, para Kant, o conhecimento é um conhecimento humano finito. Por isso que ele vai fazer a crítica da razão pura, para falar desses limites da razão. Então, veja que a gente já tem alguns pares de conceito. Transcendente e transcendental, aquilo que ultrapassa a experiência. O transcendental é a condição de possibilidade, quer dizer, que ele vai investigar quais são os limites, se a gente pode conhecer tudo. Nós temos também esse par conceitual entre o fenômeno, aquilo que nos aparece, aquilo que é possível conhecer, porque o fenômeno está subordinado ao tempo do espaço. Então, nós seres humanos, nós conhecemos coisas que estão no tempo do espaço. Então, o tempo seria algo interno e o espaço é algo externo. Nada que ultrapassa o tempo e o espaço é possível conhecer. Então, por isso que Kant ele vai fazer esse tipo de crítica à matemática tradicional, de que dizia que a gente pode conhecer tudo, pode conhecer Deus, a mortalidade da alma, etc. Então, Kant ele vai investigar quais são esses limites. Mas veja, mas isso é próximo do empirismo, né? Você pode dizer, não, mas isso é muito próximo do empirismo. Ficou certo, é próximo do empirismo. Mas o que distingue do empirismo? Porque Kant dizia que a gente pode ter conhecimento de coisas a priori. Coisas que é só pelo próprio entendimento. Então Kant vai defender isso, que isso o distingue. Por exemplo, e talvez você já parou para pensar e dizer assim, mas eu vou falar já desse conhecimento a priori. O que é conhecimento a priori? Então, Kant ele distinguiu o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. O conhecimento a priori é o conhecimento que é anterior à experiência. E o conhecimento a posteriori é que é posterior à experiência que eu tenho de uma coisa. Por exemplo,
os números matemáticos, 2 mais 2 é 4, seria um conhecimento a priori, porque a gente não tem que ter experiência disso. A gente faz uma conta e multiplica e a gente sabe disso. Isso aí é um exemplo. Mas nós veremos que para Kant é um pouco diferente. Mas veja, só para vocês terem uma ideia disso. O outro exemplo de a posteriori, você coloca uma água para ferver. Aqui você coloca uma água lá para ferver, um miojo, aí você quer medir a temperatura. Como é que você vai saber da temperatura? Que é a temperatura ideal ou não a temperatura não ideal? Só se você for lá investigar, não é isso? Então, tá vendo que o conhecimento que você tem é só quando você investigar se o miojo teve a temperatura certa para ficar bom? Então, o conhecimento a priori é um conhecimento que ele é anterior à experiência e o conhecimento a posteriori é um conhecimento posterior à experiência. Então Kant dizia assim, de que o ser humano ele teria algum tipo de conhecimento que é só pelo entendimento, que é só pela razão, que ele não precisaria da experiência para ter. Esse é o conhecimento a priori. Então nós já temos outro par conceitual entre o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Aí Kant mais também vai falar de outro par conceitual, que é o analítico e o sintético. O analítico é aquele que tem o princípio da não contradição. Então, todo conhecimento analítico, que vai falar de juízos analíticos, juízos não é juízos no sentido psicológico, mas juízos no sentido de proposição, no sentido de uma sentença. Quer dizer que há sentenças que elas são analíticas. Por exemplo, nenhuma cor branca é azul. Eu estou dizendo que não há nenhuma cor branca que é azul. Por que analítico? É porque o conceito, o predicado de azul, ele está contido, não é isso? No conceito do sujeito de nenhuma cor branca é azul. Então veja, para Kant dizia que o conhecimento do juízo é um conhecimento linguístico, é um conhecimento que deve ter o sujeito e o predicado. Por exemplo, todo o corpo é extenso, seria um juízo analítico. Por quê? Porque eu não tenho que ampliar ele, eu não preciso ampliar ele. Eu já sei a priori de que é isso. Eu não preciso estar ligado na experiência e saber o que é isso. Eu já sei porque a própria relação entre sujeito e predicado, ela já me dá a certeza disso. Então, esse é o conhecimento analítico. Por exemplo, todo solteiro é não casado. Quer dizer que você vai no mundo, você vai investigar, você vai se perceber de que se houver um solteiro não casado, um solteiro que é casado, entra em contradição. Então, por exemplo, todo juiz analítico ele tem que respeitar necessariamente esse princípio da não contradição. Então, eu sei praticamente a priori essas coisas. Eu não tenho que ir para a experiência para saber disso, não. Ele seria ampliativo. O juízo sintético é um juízo que ele é ampliativo. Quer dizer que eu sei mais do sujeito, do sujeito da sentença. Por exemplo, todo o corpo é pesado. Então, por exemplo, eu consigo identificar esse tipo de enunciado e conhecer muito mais do conceito. Então, esse é o juízo analítico e o juízo sintético. Mas Kant ele formula na razão pura uma pergunta interessante. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Então, veja, Kant vai defender que existe juízo sintético a priori. E que a matemática, você lembra que eu falei do número da matemática lá, de que 2 e 2 mais 4 seria um conhecimento a priori? Para Kant dizia de que, na realidade, os números matemáticos, a matemática, ela fornece juízos sintéticos a priori. Quer dizer que Kant está juntando tudo, né? Quer dizer, que está dizendo que há conhecimento, que é analítico, que ele é a priori, e tem conhecimento que ele é sintético, que é a posteriori, que depende da experiência. Kant vai dizer que há um tipo de conhecimento e que é os dois. E como é possível isso? Então Kant vai nortear a pergunta da crítica, da razão pura, como é possível esse tipo de conhecimento, será que ele existe mesmo? Então Kant dizia de que esse conhecimento é um conhecimento matemático. Por exemplo, quando você fala assim, 2 e 2 é 4, não é isso? Kant dizia que os números matemáticos ele é construído. Nós construímos o conceito de número.
os seres humanos constroem o conceito de número. Por isso ele é sintético. Mas por que ele é a priori? Sintético a priori. Quer dizer que é sintético porque nós construímos o número. E ele é a priori porque ele é universal, é necessário e universal. Por exemplo, se você... por exemplo, se você pegar duas bananas, você pega duas bananas, aliás, você diz assim, 2 e 2 é 4. 2 e 2 é 4. Você não precisa ir no mercado e pegar 4 bananas, 2 e 2, mais 2 e 2, para juntar e dizer que é 4. Quer dizer, de que o próprio entendimento, não é isso? Ele já me dá já certeza já disso, dessa validade dele que é o universal. Então, por um lado, é sintético porque eu consigo, a gente se constrói e ele é a priori porque ele tem uma validade universal, ele é necessário e universal. Quer dizer que a gente não tem que, para saber que 2 e 2 mais 4, a gente tem que ir em casa, na cozinha ou no supermercado e contar as bananas lá para ter certeza de que 2 e 2 é mais 4. Quer dizer que isso é uma verdade da razão. Então seria mais ou menos essa a ideia disso. Então Kant ele vai dizer que a metafísica, se ela quisesse ser ciência, essa metafísica tradicional, ela teria que fornecer esse juízo sintético a priori. Então por isso que Kant vai dizer que na realidade a metafísica ela não pode ser ciência, porque ela não consegue fornecer isso. Então veja, então qual é o maior problema para Kant da metafísica? Que a gente estava falando aqui de que a metafísica queria conhecer, ter pretensões de conhecimentos universais, conhecimentos transcendentais, aquele conhecimento que estão fora da experiência. Então quando dizia de que tais objetos, por exemplo, Deus é a imortalidade da alma, e se o mundo teve um início, a gente não pode dizer nem que eles são verdadeiro nem falso. A gente não pode falar sobre isso. Por quê? Porque é justamente a nossa impossibilidade de ter a experiência e o contato com esse tipo de objeto. Então veja, se Kant está dizendo de que o nosso conhecimento ele tem que estar subordinado ao tempo e no espaço, nós temos que ter a experiência dos objetos, quer dizer que a gente só pode ter conhecimento daquilo que nos apresenta, daquilo que é fenômeno. A gente não pode determinar e dizer sobre se Deus existe ou se Deus não existe. Então Kant dizia assim, que nós, seres humanos, a gente não pode dizer nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Por quê? Porque Deus é um objeto que ultrapassa os limites da experiência. Então veja, se alguém que crê em Deus diz assim, Deus existe, e eu vou provar, aí Kant vai dizer, você não tem como provar, porque esse objeto ultrapassa os limites da nossa razão, do nosso conhecimento. Aí vem um ateu e vai dizer, não, eu vou provar que Deus não existe. Aí Kant vai dizer, você também não pode provar que Deus não existe, porque você também não tem experiência. Então Kant seria mais ou menos um tipo de diagnóstico, não é isso? Então veja, então Kant está elaborando que essas disputas metafísicas da metafísica tradicional, ela cai em círculo e não caminhava para canto nenhum. Então, se a filosofia ela quiser progredir, ela teria que seguir que nem a matemática, que nem a física pura e a física empírica, que justamente a possibilidade de você fornecer juízos que são construídos, que são sintéticos, mas que ele tem validades universais. Então, a metafísica tradicional é como se ela estivesse recorrendo a um debate incessante que a gente não consegue determinar nada, porque o objeto que eles querem conhecer é um objeto que ultrapassa a razão humana. Então, Kant vai fazer um diagnóstico da filosofia, dizer quais são os objetos e como é que nós podemos conhecer objetos da experiência possível. Quer dizer que eu quero frisar isso para vocês colocarem, assim, anotarem e dizer assim, para Kant nós só podemos conhecer as coisas que nos aparecem, as coisas que nós temos contato, experiência. Aí Kant vai dizer assim, mas como é que eu posso conhecer tais objetos a priori? Como é que eu posso ter um conhecimento que não seja reduzido à experiência? Por exemplo, de verdades matemáticas, como eu dei um exemplo de juízo sintético a priori de que 2 e 2 é 4. Então, isso é o panorama central da filosofia kantiana, desse idealismo transcendental. Mas veja, qual é a polêmica aí? É que, veja, quando Kant ele vai fazer uma dicotomia entre sujeito e objeto. Quer dizer, veja, numa linguagem mais técnica,
Kant quer saber como é que as nossas representações mentais elas se referem a objetos. Essa é a pergunta de Kant, como é que ela se refere a objetos? Mas se refere a objetos da experiência possível, objetos que nós temos contato, não é isso? Mas veja, quer dizer que para Kant tem o sujeito, quer dizer que é a revolução copernicana, e que tem o objeto lá do mundo da experiência. Então, como é que nós temos acesso a isso a partir de uma semântica ou a partir de um conhecimento a priori desse objeto da experiência? Então, Kant vai tentar elaborar uma filosofia sobre isso, como são possíveis tais conhecimentos. Então isso é importante, porque Kant ele tem um programa filosófico aí para fazer. Mas Kant ele faz uma dicotomia entre sujeito e objeto. Então sujeito que tem representações e o objeto da experiência possível. Então depois de Kant, que Kant escreveu a Crítica da Razão Pura, várias pessoas começaram a discutir com Kant, pessoas foram contra ele, pessoas foram a favor dele, e a maioria dessas pessoas, elas focaram justamente como é que a gente vai fugir dessa dicotomia de sujeito e objeto. Como é que nós teremos conhecimento de representações, mas que não caia nesse problema aí. E o problema para essas pessoas era o conhecimento da coisa em si. Porque, veja, para muitos dizia assim, tá bom, mas se a gente não pode conhecer a coisa em si, ou o número, ou as coisas que são nelas mesmas, não é isso? Por exemplo, de que nós podemos ter um conhecimento intelectual só pela própria razão de coisas. Mas Kant dizia assim, de que esse conhecimento só se fosse Deus, né? Porque essa pretensão de conhecer objetos fora da experiência, ter acesso às coisas em si mesmas, ou de objetos que ultrapassam a experiência da gente. Então, eles vão tentar fornecer elementos filosóficos para dizer assim, como é que é possível a gente ter acesso a objetos, mas sem essa dicotomia. Então, nesse sentido que houve um movimento também dentro do idealismo. Então, o movimento do idealismo alemão, a partir da filosofia de Kant, tenta problematizar, e muitos desses negam o conhecimento da coisa em si, quer dizer que eles reduzem o conhecimento apenas ao fenômeno. Né? Então, nós podemos pensar aqui em filósofos depois de Kant que defenderam Kant, Reinhold, Fichte, que defenderam Kant, mas eles tinham outro tipo de idealismo e que nós iremos falar sobre isso. Teve um cara que ele criticou Kant, que chama Jacob, que ele fez o paradoxo da coisa em si, porque se a coisa em si nós não temos acesso a ela, nós não poderíamos nem falar da coisa em si. Mas isso eu vou falar na próxima aula sobre isso. Então aí vem Fichte, aí depois vem Hegel, que escreveu um livro chamado A Fenomenologia do Espírito, aí tem Schelling, que escreveu vários livros. Então cada qual tenta dar continuidade a essa problemática de como é que as nossas representações elas se referem a objetos, mas sem recair nessa dicotomia. Então eles estão tentando fazer uma reaproximação entre o eu e o mundo. Então nós iremos falar no próximo vídeo sobre Fichte, sobre esse idealismo científico dele, da questão do eu e etc. Então, até a próxima parte desse vídeo. Qualquer pergunta você pode falar, etc. E até mais. Então, se você não segue esse canal do YouTube, a Filosofia Portal, siga e se inscreva para você receber notificações. Então, até mais, e eu espero que essa breve síntese tenha ajudado um pouco a você entender um pouco um panorama do projeto filosófico de Kant. Então, até mais.